puxar uma notícia mais quente em relação à transição do governo Lula, que eu Bora. acabei de falar aqui com o João Pedro, ex-senador, ex-presidente da FUNAI também, que faz parte do grupo que está integrando, está fazendo estudos para essa transição. Vamos nessa. Você tem essas informações aí quentinhas, então, pra gente, Rose, sobre transição, informações que envolvem o Amazonas, não? Isso. O João Pedro, ele faz parte desse grupo que está mais detido, mais se aprofundando em relação ao diagnóstico das questões relacionadas aos indígenas, que é de suma importância para o estado do Amazonas. Pois bem, hoje, este grupo de trabalho que reúne o João Pedro, mas também que é ex-presidente da FUNAI, que é do PT, mas que reúne lideranças indígenas, a Sônia Guajajara, que foi eleita, e por fim, já nas últimas semanas, passou a integrar este grupo também, passaram a integrar representantes da Univaja, que é a união lá dos povos indígenas do Vale do Javari. Pois bem, este relatório preliminar será entregue hoje à equipe de transição, ao Aloysio Mercadante e também ao coordenador-geral dessa transição, que é o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Então, eles trazem um primeiro diagnóstico, uma primeira leitura sobre vários pontos relacionados à questão indígena, segurança, economia, educação, enfim, enquadramentos. E aí, segundo João Pedro, esse grupo de trabalho dedicou muitas horas, especialmente após a entrada dos irmãos Eliésio Marubo e Beto Marubo, a tratar sobre o que acontece ali no Vale do Javari e os diagnósticos, as informações que são trazidas pela Univaja, aliás, registros de muito tempo. Já tem sido levado pela Univaja meses antes da morte de Dom Philips e Bruno aos órgãos de controle. E esses dados todos foram debatidos, eles já estão contidos neste relatório preliminar, que será entregue hoje a essa equipe, e aí haverá um segundo relatório, que segundo João Pedro, eles estão denominando de um relatório final, que será entregue no dia 11 de dezembro. Bom, nesse relatório final, aí sim vai estar incorporado ainda mais claramente uma estrutura deste novo ministério, a promessa de campanha do ex-presidente Lula, do Ministério Indígena, a estrutura já viabilizando soluções para o que eles entenderam como diagnóstico das questões e dos problemas enfrentados pelos indígenas de muito tempo e que se agravaram nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro. Uma grande questão, um grande debate a esse respeito da estrutura do Ministério Indígena, pelo que eu percebi, Rafael e ouvintes, tem sido a estrutura da FUNAI, onde ela vai ficar, se ela permanece no Ministério da Justiça, na configuração da forma como foi criada, ou se ela é atraída para essa sombrinha do Ministério dos Povos Originários. Você lembra que a gente entrevistou, antes de eu entrar de férias, o Beto Marubo. Entrevistamos também o cacique Israel Munduruku, do Parque das Tribos, enfim. Naquele debate, o Beto Marubo deu uma opinião dizendo que, pelas questões técnicas, pela delicadeza das legislações relacionadas aos direitos dos povos originários, no primeiro momento ele via como importante que esta estrutura da FUNAI permanecesse no Ministério da Justiça e que este Ministério dos Povos Originários avançasse a respeito das políticas públicas para os povos indígenas. Dentro desse grupo de trabalho, inclusive, pelo que eu pude apurar com a opinião de indígenas e também dos indígenas lá do Vale do Javari, incluindo aí o Beto e o Eliésio Marubo, o entendimento é que para fortalecer o Ministério Indígena e para que essas políticas públicas de fato tenham execução, talvez seja necessário a estrutura da FUNAI ficar realmente incorporada nele. Então, penso que este é o grande debate.